Saúdo a todos em nome de Jesus. Que maravilha, né? Que bênção adorar o Senhor uma vez mais. Eu convido a todos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Após a leitura, se os irmãos desejarem permanecer com as suas Bíblias abertas, fique à vontade, pois nós vamos à passagem algumas vezes. Está escrito assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando aprisioná-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pareceu-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Eu trago a minha saudação, amada igreja e os amigos, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Deus. Pai, nós queremos nesse instante, mais uma vez, Senhor, pedir a tua misericórdia, Pai. Te agradecemos pelos louvores entoados, meu Deus, que despertaram o nosso coração para sentir a tua presença nesse lugar, Deus. E nós podemos confirmar que o Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Deus, mais uma vez abençoa o teu servo, pastor Arthur, para que o Senhor, através dele, possa falar a toda a igreja e também individualmente aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo fale aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor, e não aquilo que nós queremos, Pai. Abençoa todos os presentes, aos que também acompanham através das redes sociais, Senhor, para que possamos sair daqui cheios da tua glória, meu Deus, e sabendo cada vez mais praticar a tua palavra, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o tema Agindo Deus, quem impedirá? Não é? Porque, meus irmãos, quando Deus decide agir, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Essa passagem mostra-nos exatamente a ação de Deus, especificamente na vida de Pedro, na vida da igreja do Senhor, e também existe a permissão de Deus para que Tiago seja morto a fio da espada. Nós nunca devemos esquecer que essas duas realidades, elas são bíblicas. Nós não temos todas as respostas porque que Deus atende
uma determinada oração por uma causa específica, de livramento, por uma cura, por uma enfermidade que a medicina não tem resposta, a gente apresenta a Deus e Deus cura, faz um milagre extraordinário, livra no momento final, nos minutos finais. Mas também existem situações que a igreja faz o clamor, apresenta a Deus e Deus permite que o seu servo seja levado. As duas verdades são bíblicas e Deus é Senhor nas duas, tanto para livrar-nos como também para levar-nos. Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos embasamento escriturístico para entender que o nosso Deus, independente do que Ele permita que aconteça em nossas vidas, nós é que devemos crescer, nós é que devemos amadurecer, nós é que devemos tirar lições profundas das coisas boas que nos sucedem e das coisas ruins também. E meus irmãos, sejamos o mais transparente possível. Nós aprendemos mais nos dias maus, nos dias sombrios. Como diz o hino 126 da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Talvez você está inspirado, mas você não está inspirado porque está orando muito. Glória a Deus se estiver orando muito. Mas é porque às vezes a luta está grande mesmo, a situação está fugindo totalmente do seu controle e você recebe uma inspiração para compor. E venhamos e convenhamos, tantos hinos bonitos que nós servimos, adoramos a Deus com esses louvores, mas meus irmãos, o contexto como eles foram escritos, é cada um pior que o outro, no sentido de dor que o autor estava passando, a família estava enfrentando, a própria igreja que aquele indivíduo estava pastoreando, estava enfrentando uma luta tremenda, e Deus inspirou a fazer um hino de adoração a Deus. Tem um hino que nós conhecemos, é o 545, onde nós cantamos que Deus enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, e nós cantamos com muita frequência esse louvor, é curtinho, né? Que fala sobre o amor que Deus tem para conosco, o perdão que Ele tem para conosco, e Ele diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. No final dos anos 60, para o início dos anos 70, nos Estados Unidos, começou um grupo de pessoas a tocar fogo nos Estados Unidos, em boa parte das ruas de Los Angeles, e muitas pessoas ficaram apreensivas com isso, apreensivas e prisões houveram, por causa do vandalismo crescente que houve nos Estados Unidos, precisamente em Los Angeles. E um pastor batista que estava ali, ele se viu em apuros, porque a igreja dele se viu depedrada, estava enfrentando uma crise financeira sem precedente, muita gente se esvaindo da igreja, tinha uma filha de 5 anos, um de 2 a mulher estava grávida. Então a igreja se desfacelando e ele foi orar a Deus. Senhor, chega aqui com providência que o negócio está feio, Senhor. Como é que eu vou sair dessa situação? A cidade está em chamas, a igreja também está em chamas, literalmente. Dá um escape para isso. Aí ele disse que de repente uma das filhas dele chegou e disse, oh pai, que coisa boa, né? Cristo está vivo. Aí quando a filha disse isso para ele, disse, minha filha, se Cristo está vivo, posso crer no amanhã. Porque se Cristo venceu o maior medo que a humanidade tem, que é a morte, o que, meus irmãos, que pode impedir a vitória do povo de Deus, o triunfo do povo de Deus? Se o maior inimigo a ser vencido é a morte, Cristo venceu. Então, se Cristo está vivo, eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque amanhã Cristo estará com você. E depois de amanhã, Ele também estará com você, porque Ele está vivo. Ele morreu, passou 3 dias e 3 noites sepultados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então em Atos capítulo 12, nós vemos um Cristo vivo, que apresenta a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e entendendo, meus irmãos, que nós aprendemos, tanto no dia mau, como também no dia de bonança e no dia de prosperidade. Vejamos com essa passagem, Atos 12, se você puder acompanhar comigo, as lições que temos justamente aqui, onde Deus tanto permite que o mal aconteça, como quando Ele quer agir, nada pode impedir o seu agir. No versículo 1 e 2, mostra-nos quais são os objetivos dos inimigos do povo de Deus. Diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender algumas da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Eu destaquei aqui 3 intenções básicas, né? Prender, maltratar e matar. Nosso inimigo não está para brincadeira, né?
Exatamente, meus irmãos, ao longo da história da igreja, a intenção dele é prender, é limitar a atuação na igreja. No Brasil, é verdade que nós não somos presos, nós vamos para a cadeia por causa da nossa fé. Mas quem foi que disse que aprisionamento é só cadeia? Eu me lembro de um posicionamento de um dos apresentadores da Rede Globo em relação a um pastor que se candidatou a ser presidente do Brasil. E ele, em nota pública, ele publicou isso nas redes sociais sem nenhum problema. Ele disse: olha, estou vendo aí que está tendo um dos candidatos à presidência da República, se apresenta como pastor, que ele deixa em casa as suas convicções religiosas para que seja o presidente. Já pensou que audácia, né? Isso mostra-nos a visão que muitos têm acerca de nós que somos cristãos. Se você é pastor, se você é cristão, na sua sala de aula você deixa de ser cristão. Vai perguntar a um ateu se na sala de aula ele deixa de dizer que é ateu e compartilhar as suas convicções. Vai dizer um ativista da causa gay, se ele chega numa sala de aula e pega as suas convicções e deixa de lado. Por que só os cristãos, meus irmãos, têm que ficar caladinhos quanto a isso? Porque essa é a intenção do mal: aprisionar-nos, maltratar-nos, nos calar e, se possível, matar-nos. Essa é a intenção escusa. E Deus permite, escancara muitas das vezes o propósito do mal. E, meus irmãos, às vezes o diabo prende, às vezes o diabo maltrata, mas às vezes ele também mata. Deus permite que isso aconteça. Esse Tiago aqui é aquele que a gente canta para as crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Irmão de João. Muito cedo esse líder, esse apóstolo foi morto. Foi o primeiro apóstolo a ser morto, meus irmãos, dos 12 que foram escolhidos por Cristo. Isso mostra-nos não apenas a perseguição voraz que a igreja sofreu, mas a intenção do mal também era atacar a liderança da igreja. Porque quando a liderança é atacada diretamente pelo mal, diga-se de passagem, geralmente o povo se dispersa, não é? Ora, se a liderança cai, se a liderança se mostra acuada ou com medo do que está por vir, a ovelha também tende a se dispersar. E essa é a intenção que está no capítulo 12 de Atos. Eles estão atacando os líderes da igreja. Aí a mentalidade da ovelha é o seguinte: meu amigo, se estão fazendo isso com Tiago, se mataram Tiago, o nosso pastor, se prenderam Pedro, o nosso pastor, o que há de fazer conosco? Isso tenta afugentar a igreja, amedrontar a igreja de Deus. Essa é a intenção clara que o inimigo tem para com o povo do Senhor. E o texto continua. Ele já tinha matado Tiago, agora vamos marcar aqui no caderninho quem será o próximo. O próximo era o Pedrão, não é? Continuando a passagem do versículo 3, está escrito: vendo-se isto agradável aos judeus, Atos 12, 3, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então vemos aqui uma motivação clara, que era uma motivação religiosa, mas ele intensifica. Continuando a passagem do versículo 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha o que diz o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, a porta guardava o cárcere. Meus irmãos, 16 homens para prender um. É um Fernandinho Beiramar nos dias apostólicos, não era? Mas era Pedro, meus irmãos. Qual era a arma que Pedro tinha? A boca. Pedro falava de Jesus, pregava o evangelho. Eu acredito, meus irmãos, que Herodes está fazendo isso, porque em Atos capítulo 4, prenderam esses homens também. Aí um anjo foi lá e soltou. Aí ele está querendo se assegurar de que se aumentar a força, se aumentar os soldados, se aprisionar o homem, aí não tem mais o que fazer. Não tem dúvida, nenhum homem será capaz de tirar esse Pedro daí. 4 soldados. Lembrando, meus irmãos, que essas sentinelas eram 16 soldados ao todo, dividindo por toda a noite. Então tinha 2 com Pedro do lado direito e esquerdo, um na porta da frente e um na saída. Era a prisão máxima, né? Aqui não tem quem solte. Isso mostra-nos mais uma vez que o mal é isso mesmo, irmãos. Quer nos prender, quer nos calar, nos intimidar e mostrar o seu aparente poder. Porque é isso que o diabo fez com a igreja primitiva e faz até hoje. Qual é a resposta que a igreja dá para Pedro e a nós?
frente a essa tamanha perseguição e afronta? Está no versículo 5. Versículo 5 de Atos 12 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, a igreja não estava vendo Pedro, é verdade, estava aprisionado, acorrentado, de um lado e de outro, não tinha escape, mas a oração chega lá, glória a Deus. Às vezes você não vê aonde o seu filho está, você não vê aonde a sua mãe está, você não vê onde os seus familiares estão, mas quando nós apresentamos a Deus, que vê todas as coisas, que contempla os maus e os bons, a nossa oração chega a Deus e Ele ouve essa oração, e a oração chega aonde é necessário, e você está apresentando a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É isso que a igreja está fazendo. Senhor, eu não tenho como visitar Pedro, sem dúvida Herodes não tinha permitido visita, mas a oração chega aonde Pedro estava. Lembrando, meus irmãos, que a oração é a nossa conexão com Deus, é o contato direto que temos com Deus, e Ele aprove que nós oremos, aprove ouvir nossas orações, e quando Ele responde, meus irmãos, a glória é para Ele, bendito seja o nome de Jesus. Quando Ele ouve-nos, nós cantamos o hino de vitória para Ele, pois nós entendemos que é impossível nós agir pelas nossas próprias forças, e recorremos a Deus, porque Ele é o nosso escudo, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos abençoa, e Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. A igreja sabia disso, mesmo Tiago sendo morto, a igreja fazia incessante oração, ou orações a Deus. Diante disso, já que a igreja estava orando, aprove a Deus levar Tiago para o céu, está lá guardado com Deus. Agora era a vez de Pedro, a igreja estava orando. Frente a isso, meus irmãos, Deus decidiu agir. E Ele decidiu agir de uma forma extraordinária. Continuando a passagem, se os irmãos estão acompanhando, a partir do versículo 7. Olhem só como é que Deus começa a agir. No versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, glória a Deus. E tocando ele no lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Cadê os 16 soldados? Cadê as cadeias? Cadê aquela barreira literal que havia entre Pedro e aparentemente entre Deus? Não tem barreira para a oração, não há portas que Deus não possa entrar, não há cadeias que Ele não possa quebrar, porque agindo Deus, quem impedirá? Herodes estava querendo passar para os judeus e para aqueles que ele reinava, que ele era o manda-chuva do negócio, não tinha que empatasse a prisão de Pedro, nada ia desmarcar a agenda para a morte de Pedro. No dia seguinte, Tiago tinha sido morto. Quem é Pedro para que ele não venha morrer também? O problema aqui, meus irmãos, não é quem é Pedro ou quem é Tiago, é quem Deus quer livrar, é quem Deus quer agir, é em que situação Deus quer operar, porque se Ele quiser, ninguém pode empatar ou impedir o agir do nosso Deus. A questão aqui não é Pedro, a questão é quem manda em Pedro, quem é que mandava naquela prisão, quem é que manda na vida de Herodes, quem é que manda naquelas cadeias. Porque, meus irmãos, está aqui, o homem é aprisionado, quer seja as mãos, quer seja os pés, guarda na direita, guarda na sua direita, esquerda, na sua frente tinha outro, e o anjo aparece no meio daquela prisão. Está de brincadeira, não é? Aquela prisão escura, porque era à noite, e Deus faz questão de nos mandar um anjo, e iluminou toda a cadeia. Pedro estava precisando de luz, não sei se ele estava precisando, mas que o anjo iluminou lá a cadeia, iluminou, glória a Deus. Como se não bastasse isso, o texto prossegue, continuando no versículo 8, diz: e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguiu, estou no versículo 9, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Nem Pedro esperava que aquilo fosse real.
meus irmãos, vamos ser sinceros, né? Quem é que esperava? Mas Pedro já tinha tido uma experiência semelhante de livramento, mas como essa aqui, não. Como essa aqui, não. Então, meus irmãos, quando Deus age respondendo às nossas orações, talvez até você que é alvo de oração fique assim mesmo, perplexo. Mas, meu Jesus, como é que isso está acontecendo? Como é que essa porta está se abrindo? É porque Pedro estava debaixo de oração e aprove a Deus responder a oração dos irmãos. E o que acontece na minha vida e na sua também é assim. Nós apresentamos a Deus e quando você menos espera, quando você não imagina, Deus responde nos meus irmãos. E interessante que Deus faz assim, Ele age de uma maneira que muitas vezes a mente não acompanha. Pedro viu o anjo, viu a cadeia, as correntes quebrarem, viu a porta se abrir, viu a prisão se iluminar. E Pedro estava dizendo assim, mas isso aqui é uma visão. Sabe o que eu peço a Deus, meus irmãos? É que em resposta às nossas orações, nós também fiquemos perplexos, mas que a gente nunca perca a fé no bondoso Deus, que nós nunca percamos a esperança, que as cadeias que muitas vezes tentam nos aprisionar, pode cair com o agir de Deus, pode cair com o operar do nosso Deus, mandando apenas um anjo. E o texto continua dizendo, versículo 10, de Atos 12, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo, agora o homem acordou. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Estavam querendo, irmãos, fazer Pedro de palhaço. Estava querendo fazer Pedro uma espécie de humilhação pública da fé cristã. Já tinha matado Tiago. Agora nós vamos humilhar esse Pedro aí. Vamos mostrar que essa religião cristã daqui a pouco se acaba, daqui a pouco se esvai, e ela some do mapa. Mas Pedro percebeu que Deus tinha um propósito maior na vida dele. E era dois. Primeiro, livrar da mão de Herodes. Herodes, é verdade, matou Tiago, mas não ia matar Pedro. Não ia. E a expectativa e a balbúrdia por parte dos judeus era escarnecer de Pedro. Aí Deus disse, também não vão escarnecer de Pedro. Nem Herodes terá os seus intentos realizados em Pedro, nem os judeus terão os seus intentos realizados em Pedro. Quando Pedro deu conta de si, estava livre lá fora da prisão, pronto para sair na sua missão de anunciar a palavra de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que a intenção do mal é a mesma. Se puder nos matar, mata. Se puder aprisionar-nos, aprisiona-nos. Mas não terão êxito, porque esse povo tem um dono e é de Deus. Esse povo pertence ao Senhor. E a agenda de Deus, ninguém pode mudar. A agenda de Deus era essa. Levar Tiago para o céu, dessa forma, como nós lemos. E livrar Pedro dessa forma como lemos. Continuando a passagem, vou recitar para vocês. Esses soldados aqui foram interrogados por Herodes. 16 soldados. A lei romana era vida por vida. Se você era encarregado, tinha a responsabilidade de manter um homem preso, e ele fugia, você recebia a sentença que aquele Pedro tinha, que aquele preso tinha. Qual era a sentença de Pedro? Era a morte. Herodes mandou matar os 16 soldados. Herodes fez isso. Claro que para mostrar que ele estava com autoridade, ou tinham forjado aí a soltura de Pedro, alguma coisa do tipo, ele matou os 16. Mas Herodes se esqueceu de um detalhe. Quem soltou Pedro foi Deus, não aqueles soldados. Foi Deus que fez isso. E a vida de Herodes também estava nas mãos de Deus. Deus mandou um anjo e livrou a Pedro. Deus mandou um anjo e Herodes não deu glória a Deus. E um tempo posterior a essa passagem bíblica, ele deu glória para si, recebeu a glória que os judeus deram a ele. E o texto diz que Deus mandou um anjo e feriu a Herodes, e ele morreu porque o anjo do Senhor o matara.
Isso mostra-nos que no controle da história está Deus. Deus tanto pode mandar um anjo para livrar o povo seu, como pode mandar um anjo para matar os inimigos nossos. A minha intenção aqui não é dizer que Deus anda matando os nossos inimigos. O que eu estou dizendo é, nada para o agir do nosso Deus. Quem está no controle de tudo é o Senhor. Agindo Ele, quem impedirá? Independente das barreiras que surjam na minha frente e na sua, recorramos a Deus em oração, dobremos os nossos joelhos e apresentamos a nossa causa, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, está interessado em abençoar-nos, livrar-nos, e no tempo certo, Ele ser exaltado e glorificado na minha vida e na sua. Que nós tenhamos a mesma convicção que Pedro teve, que a igreja primitiva teve, que nós nunca abramos mão da oportunidade de falar com Deus, de apresentar nossas causas e no tempo certo ver o milagre de Deus acontecer na minha vida e também na sua. Que essa palavra, meu irmão, fique guardada no seu coração, em nome de Jesus. Amém.